falar muito a respeito dela ainda durante os outros cultos. Peço que você preste atenção. Vamos em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Temos já falado muito a respeito disso, mas no versículo 21 fala a respeito da queda do homem. Sabemos que quando Eva e Adão comeu do fruto, eles cometeram pecado. Eles cometeram pecado e eles abriram seus olhos. E nessa ação, olha lá, vamos ler lá. Eles ficaram nus. Eles olharam um para o outro e viam a nudez um do outro. Diz a palavra que eles correm, até mesmo se esconde de Deus. Deus vinha na viração do dia e eles se escondem com vergonha. Tanto que Deus vem dizendo: cadê tu, Adão, cadê tu? E eles estão escondidos, com vergonha. Tinham cozido ali umas folhas de figo, se eu não me engano, tampado ali, o seu corpo, mas eles estavam com vergonha. Sabemos que o pecado nos envergonha. O pecado nos afasta de Deus de tal forma que não temos ânimo de entrarmos em oração. É isso que o pecado, o Satanás mais deseja fazer comigo e com você. Chegar ao ponto de você não ter nem coragem, ou vamos dizer assim, a vontade de chegar até diante da presença de Deus e falar com Ele. Porque você e eu sabemos os pecados que cometemos. Às vezes tem pessoas que, estão pedindo a morte. E seria tão simples ela ter vida, era ela confessar o pecado, abandonar o pecado. O Senhor lança fora todo o pecado. Ele é fiel e justo para perdoar e a pessoa viver uma novidade de vida. Mas a vergonha é tão grande, a tristeza, o diabo consegue escravizar a mente da pessoa. Ela fica deprimida, depressiva, ela se isola de todo mundo. E quantas pessoas a gente já atendeu, que pessoas dizem: pastor, eu não consigo orar, eu não consigo entrar na presença de Deus, eu não consigo. E eu entendo isso, meu irmão. Somos seres humanos, eu sou igual a ti. Existe esse momento que nós não temos, parece que a gente não tem mérito de entrar na presença de Deus. Parece que a gente, é indigno porque você não fez algo de bom para que você estivesse na presença de Deus. Igual o filho quando apronta. Ele quer receber o pai lá na porta. A mãe diz: ó, seu pai chegar, eu vou contar para o seu. Rapaz, o filho esconde, meu irmão. O filho se esconde. Ele sabe, o pai sabe ou não sabe aí quando o filho apronta? Quebra alguma coisa, faz alguma coisa. Eu lembro quando eu era criança, eu chegava em casa, minha mãe já falava assim: por que você chorou na escola? Eu falei: não chorei não adianta mentir. Não adianta mentir que eu sei. Aí eu: não, mas não chorei, não mente para mim. Aí eu chorava na família. Os meninos me bateram, mas por que te bateu? Eu xinguei eles. Eu fiz isso, eu apontei dedo para eles, eu provoquei eles. A maioria das vezes que eu apanhava, porque eu provocava. Vou ser sincero. Então o pecado tem esse poder de escravizar. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles perderam as vestes da pureza, as vestes da inocência.
as vestes da santidade. E aí Deus diz assim: e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Dependendo da tradução, vai dizer que fizeram roupas de pele. Eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem sobre vestes, não sobre as nossas roupas. Pode até ser que no decorrer, se o Espírito Santo me falar sobre algo, eu falo, mas vamos entrar aqui na nossa mensagem. Deus, Ele vestiu Adão e Eva fisicamente falando. Fisicamente falando. Mas o pecado, a queda do homem, deixou ele despido da glória de Deus. Deixaram eles nu da presença de Deus. E aí, ele, se eu não me engano, fala no versículo 22, deixa eu ver se é no 22. Volta ao 21. 20. Tá, não está aqui não. A respeito que ele pega o cordeiro, um desses versículos aí, ele mata o cordeiro. Essas vestes foram feitas com as vestes de um cordeiro, já trazendo a representação daquilo que ele ia fazer lá na frente, que é o nosso Jesus, o cordeiro que tira o quê? O pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Então, vem comigo no livro de Efésios, capítulo 4. E aí, meu irmão, estávamos despidos, não estávamos vestidos, o pecado. Acharam todos? Vamos ler junto? Versículo 22. Capítulo 4, versículo 22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Volta no versículo 22 e coloca na NVI. Isso, muda aí, olha lá. Quanto à antiga maneira de viver, dissipam-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da o quê? Então, qual que eram as vestes de Adão e Eva? No princípio. Porque diz ali, se vestirem do novo homem, criado para ser o quê? Criado para ser o quê, igreja? Temos falado muito a respeito disso. Temos falado muito, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça e santidades provenientes da verdade. As nossas vestes têm que ser as vestes de justiça, santidade, verdade. O pecado nos deixa nu, nos deixa envergonhados.
disso, a gente vai entrar em outra mensagem. Deuteronômio 29. Estou construindo ainda, você vai entender mais um pouquinho. Acharam? 29, versículo 5. Diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram o quê? Sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Quer dizer, Deus é um Deus de providência, provedor, Jeová Jireh. Desde quando ele tirou o povo do Egito, no deserto até levar a promessa, ele manteve as vestes do povo. 40 anos e olha, nem envelheceram. Nem envelheceram. Agora vem comigo em Josué. Capítulo 7. Josué 7, versículo 6. O povo vive 40 anos no deserto. Deus dá a posição de autoridade a Josué. Josué vai conduzir o povo à terra prometida, até a promessa. Eles enfrentam Jericó. Através da direção de Deus, eles vencem uma cidade inabalável na época. Eles tinham orgulho de dizer, orgulho das suas muralhas, orgulho de nunca ter sido invadidas, mas Deus abateu esta nação, esta cidade. Deus, ele abate os orgulhosos e exalta os humildes. Tanto que ele declara para o povo de Israel: vocês pensam que eu escolhi vocês por quê? Vocês eram como um vermezinho, vocês eram nada, e eu peguei vocês para colocar por cabeça. Então Deus usa Josué, e aí Deus dá outra ordem, quando eles vão invadir uma cidade chamada Ai. Ele dá uma ordem dizendo: não toque em nada, tudo vai ser destruído, queimado, o ouro, a prata, o bronze, as coisas vão ser como anátema, tudo do ouro e da prata vai ser entregado ao Senhor. Essa foi a ordem. Um homem chamado Acã, ele pega de capas, ele pega algumas moedas, esconde na sua bagagem. Pecado, desobediência da palavra de Deus. Eles vão para essa guerra, e o que acontece? Chega lá, eles apanham. 36 homens morrem naquela guerra. Contra Jericó, eles venceram, mas contra uma cidade pequenininha, vamos dizer, como se fosse a cidade de Santa Rita Trivelato. Chegaram lá, levaram um pau, apanharam, uma surra, saíram fugindo. E ainda 36 irmãos morreu por causa do pecado de quem? De Acã. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque por causa do meu pecado eu posso matar minha filha, meu filho, a minha família. Então eu tenho que vigiar constantemente, porque um pecado que eu encobro, eu posso matar. E quando eu digo matar, espiritualmente falando, e fazendo com que a minha casa, a minha família perca a salvação. Então, agora nós vamos entrar. Josué, ele fica revoltado, indignado, triste, porque Deus disse que iria dar vitória ao povo, e de repente, com uma cidade tão pequena, aquilo que era
improvável de acontecer, aconteceu. Tanto que eles nem mandaram tanto exército para enfrentar aquela cidade. Só que o pecado nos enfraquece. O pecado, e quando eu digo pecado, meu irmãozinho, não pense que eu estou falando só em coisas grandes, banais, não. Descumprir a palavra de Deus é pecado. Deixar de fazer aquilo que eu sei o que eu devo fazer, Tiago deixa claro, é pecado. Saber o que devo fazer e não faço, eu peco. Às vezes a pessoa não dá tanta importância para esse versículo. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem, se eu sei que eu tenho que orar, se eu sei que eu tenho que jejuar, se eu sei que eu tenho que, me consagrar, eu tenho que guardar a minha língua, eu tenho que guardar os meus olhos, eu tenho que lutar contra os meus pensamentos. Quem sabe disso? Alguém sabe disso aqui? Não tem ninguém aqui inocente. Todos nós temos o conhecimento do bem que eu devo fazer, daquilo que eu devo fazer. Então, eles pecaram, mas Josué no versículo 6, leia comigo, diz assim: então Josué o que? Rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca o que? Do Senhor até a tarde. Eles, os anciões de Israel, deitaram pó sobre as suas cabeças. Rasgou o que? As vestes. E é aqui que a gente entra na nossa mensagem hoje. Não rasgue as suas vestes. Trazendo para a nossa mensagem, Josué rasga as vestes indignado por aquilo que Deus não fez. Indignado por aquilo que Deus não realizou, que foi dar a vitória, que foi dar o sucesso daquela luta. Olha o versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizestes passar a este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara, nos contentaremos com ficamos da lei o quê? Do Jordão. Ele disse assim: é melhor a gente ter ficado do outro lado do Jordão. Se fosse para a gente chegar aqui e perecer, morrer, era melhor a gente ter ficado. Não, nós nos tínhamos contentados, ficávamos da lei do quê? Tem pessoas que às vezes rasgam as vestes. Ela veio para Jesus, só que aquilo que ela tanto deseja que Jesus realizasse, ainda não aconteceu. E às vezes ela fica rasgando as vestes olhando para o passado. Quando eu era do mundo, eu tinha dinheiro no bolso, pastor. Quando eu era do mundo, olha, não me faltava o quê? Dinheiro. Não me faltava emprego, não me faltava oportunidade. E a pessoa rasga as vestes. Josué estava intrigado, indignado, revoltado, triste. Ele rasga as suas vestes, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Meu irmão, Deus nunca fica no banco dos réus. Deus nunca é culpado. Não faça essa tolice de colocar Deus como o errado da história. Ele rasga as suas vestes. E quantas pessoas rasgam as suas vestes com a raiva, com a indignação, com a revolta? Mas eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, eu vou na igreja quarta, sexta, domingo, segunda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que nada acontece na minha vida? Parece, pastor, que eu só ando para trás. Não rasgue as suas vestes com a murmuração, com a reclamação, com a indignação. Não rasgue. Não permita
há quem rasga com a ira, há quem rasgue com a raiva. Nos dias mais difíceis, não rasgue as promessas de Deus. Nos dias mais difíceis, meu irmão, não rasgue as promessas de Deus. Tem gente que no dia difícil, ela rasga o casamento, ela rasga o trabalho. Eu coloquei daqui, ela rasga o ministério. Quer saber, eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, vou sair de tudo. No dia difícil, no dia que acontece aquilo que ela não gostaria que acontecesse, porque, meu irmão, ninguém aqui acorda de manhã dizendo: manda aflição, Deus, pode vir, pode mandar, manda, eu quero aflição. Você já fez campanha de oração? 7 dias por mais aflição na minha vida? Já fez essas campanhas? Não tem, né? Não existe. Ninguém quer, meu irmão. Então, quando ela vem, quando a luta levanta, quando o inimigo se levanta, aprendemos no domingo, meu irmão, eu vou para cima, porque eu sei que o Satanás, o diabo, é meu inimigo, e ele quer me ver derrotado. Mas Jesus me disse que ele é o que? Derrotado. Eu vi Satanás cair do céu, ele é um derrotado. Eu vos dou autoridade e poder. Mas muitas vezes rasgamos a autoridade, as vestes da autoridade, com a dúvida, com a incredulidade. Muitas vezes rasgamos aquilo que Deus nos revestiu. Ou será se eu não me revestir de um novo homem? Porque ele disse: despojai-vos, tira as vestes da velha criatura, do homem natural, e se revista do homem semelhante a Deus. As vestes que eu e você hoje devem estar vestindo tem que ser as vestes semelhantes a Deus: justiça, santidade e verdade. Só que a Bíblia diz que quando não cremos na palavra de Deus, fazemos ele mentiroso, declaramos que ele é mentiroso. Meu irmão, a dúvida é a mãe da incredulidade. A pessoa vai ficando cética porque parece que nada acontece na vida dela, acontece na vida dos outros. Na vida dos outros tudo acontece, pastor. Na minha vida, parece que eu joguei foi pedra na cruz. Meu irmãozinho, se mantém em justiça, em santidade e na verdade. Não rasga as suas vestes. Eles estavam, Josué rasgou, indignado, versículo 8. Ah, Senhor, o que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eu lhes tinha ordenado, até tomaram da anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até, meu Deus, quando começou a falar a lista, até debaixo da sua bagagem puseram. Deus começou a puxar a capivara do pecado. Deus abriu um terrão agora aqui. Puxar, por que sua vida está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. E às vezes, infelizmente, mesmo Deus fazendo isso, a sua vida está assim, está assim, está assim, a gente vai encontrar justificativa. A gente vai encontrar justificativa. Não foi assim com Adão? Rapaz, por que tu comeu do fruto que eu disse que não era para comer? A mulher que tu me destes trouxe, come, e eu comi. A mulher que tu
si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Busque em Deus. Eu tenho aprendido que algo que eu não sei por que está acontecendo, eu faço como Rebeca. Ela não sabia por que ela estava sofrendo na sua gestação. E diz a palavra, ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor deu ou não deu resposta? Tem promessas. Jeremias 29 diz: clama a mim e eu vou o que, igreja? Responder. E vou te dizer coisas que você não sabe. Deus revela os seus mistérios àquele que busca, acha. Mas é muito mais fácil rasgar as vestes, murmurar, falar mal. É porque a igreja, é porque o pastor não tem a unção, é porque a igreja já não é mais a mesma, porque a igreja está fria, porque a igreja está isso, porque o ministério está assim. Rasga as vestes, porque eu já estou anos e nada acontece, porque... Não, irmãozinho, se mantém na justiça. A justiça é a palavra de Deus. Ele é justo ou ele é injusto? Ele é justo. Você está vivendo a palavra de Deus, pastor? Estou. Eu tenho me policiado. Eu estou como aquele jovem rico. Desde criança eu tenho observado os mandamentos e estou obedecendo. Você se cobra. Porque, meu irmão, eu e você devemos ter essa constância de nos cobrar. O que o pastor Carlos tem mais nos ensinado a respeito sobre isso. Eu não preciso que os outros venham me cobrar. Não, o Espírito Santo me cobra. E se o Espírito Santo não me cobra, o que a gente pode entender então? O Espírito Santo talvez não esteja onde? Dentro de mim. Paulo diz isso. Que a ninguém vos ensine, mas vós tem o quê? O Espírito Santo. Tem pastor e membros mais de idade, mais velho, de carteirinha, às vezes usa até esse versículo como base de que eu não preciso que pastor mande em mim. Eu tenho o Espírito. Eu tenho o Espírito Santo que me conduz. Só que faz tudo ao contrário da palavra de Deus. Já vi pastores, eu não preciso que a minha liderança fale alguma coisa. Eu não preciso, porque o Espírito Santo fala. Assim como o Espírito Santo fala com o missionário, o R.R. Soares, ele também fala comigo. Eu também sou homem de Deus. Sim, tem que ser. Tem que ser. Mas o Espírito Santo nos ensina a submeter-vos às vossas o quê? Autoridade. O Espírito Santo nos ensina isso. Mas muitos rasgam as suas vestes da indignação. Mas por quê? Mas por quê? Não, irmão, não rasgue não. Se mantém em que a igreja? Qual que era a veste do princípio? Gente, aquela palavra ali foi revelada agora, hein? Foi rema ali. Eu li 2 vezes aquele versículo e não vi isso. Ligando a nossa mensagem da criação, a imagem e a semelhança. Não foi proposital. Você vê como todas as coisas o quê? Cooperam. As vestes do princípio de Adão e de Eva: justiça, santidade e verdade. Não havia mentira em Adão e Eva. Só havia luz, santidade, verdade. O pecado fez o homem cair. E aí, meu irmão, vem comigo aqui em Daniel 6,10. Só para a gente passar rapidamente. Daniel 6,10. Daniel teve um dia tão difícil. Meu irmão, quem sofreu na pandemia quando a igreja fechou? Seja sincero. Teve gente que se alegrou. Teve gente que ficou, meu Deus, nossa, quanto tempo que eu não descansava. Teve gente que ficou feliz porque a igreja fechou.
No dia mais difícil, para Daniel foi o dia mais difícil, quando ele recebe o decreto de que ele não podia o quê? Ninguém podia orar. E aí Daniel, ele vai e fica revoltado, né? Ele rasga as vestes, ele fica indignado. Não, olha lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava o quê? Fazer. No dia difícil. Ele não vai diante de Deus dizer: por que o Senhor permitiu isso? Será que você não tem orado o suficiente? Será que você não tem jejuado o suficiente? Será que você não tem sido ofertante, dizimista, fiel o suficiente para o Senhor permitir com que isso acontecesse? Olha para você ver. Não, ele não vai fazer isso não. Ele vai lá, ó, dobra o joelho, ele vai orar, ele vai dar graças. Graças é gratidão, é agradecimento. Glória a Deus, obrigado Jesus, diante do seu Deus. Como também antes do que? Eu preciso, se você criou esse hábito de reclamar, de resmungar, de, sabe, tudo se questionar, tudo se perguntar, tudo, sabe, tem, mas você quer, você quer, não, despoje-se dessa mentalidade e se revista da mentalidade de Cristo, da mentalidade de Deus. Se revista como o Daniel tinha, as vestes de gratidão, vestes de oração. Isso era um hábito, era um costume. Mas muitos estão o quê? Rasgando as vestes. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Versículo 27. Encontraram? Olha o que diz aí. Aqui nesse cenário, Deus tinha dado uma direção para Samuel. Samuel novamente desobedece a Deus, e no versículo 27, Samuel ele vai virar, né? Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, e o Senhor já te rejeitou, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele o que? Pegou pela borda da capa e o que? A rasgou. Saul rasga a capa, era um acessório, era uma vestimenta do profeta. Saul rasga as vestes de Samuel. Eu tenho que tomar cuidado, senão há Saul ao meu redor. Eu tenho que vigiar, se não tem Saul rasgando as minhas vestes. Eu tenho que ter essa vigilância. Será se não tem Saul que estão rasgando as minhas situações, meu irmão? Situações no trabalho, no meu casamento, na minha família, coisas que têm, sabe, rasgado as suas vestes. Qualquer coisa você fica irado, qualquer coisa você fica desanimado, qualquer coisa faz com que você tenha um sentimento de vingança, um sentimento de maldade, um sentimento, tomara que aconteça isso com fulano, se acontecer isso com ciclano. E aí às vezes a gente usa até biblicamente, né, para manifestar o nosso sentimento, mas ela só vai colher o que ela
ele só vai colher o que ele plantou. Isso é notório, quer dizer, isso é nítido, isso é fato. A pessoa planta o que colhe. Mas, meu querido, o nosso Deus nos ensina a gente a ter misericórdia. Misericórdia. Orar pelos que nos perseguem e orar por aquele que é o nosso inimigo. Mas muitas vezes nós, mas uma hora ela vai pegar o dela, uma hora ele vai pegar o dele, aí ele vai estar lascado, aí ele vai aprender. A gente tem que tomar cuidado. Será se não há Saul rasgando as minhas vestes? Eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Saul rasgou as vestes de Samuel. Às vezes um relacionamento está rasgando as vestes da santidade. Às vezes uma amizade está rasgando as vestes da obediência. O menino não era obediente, só foi andar com certas pessoas, começou a rasgar as vestes. A pessoa era fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Foi só começar a andar ou ouvir certas pessoas, rasgou as vestes da fidelidade. Rasgou. Com revolta, com indignação, com ira. O que está rasgando as minhas vestes? O que está rasgando a minha comunhão com Deus? O que está rasgando a verdade na minha vida? O nosso projeto de vida é sobre o âmbito da vida real, da vida verdadeira, a vida que é uma vida de santidade, de obediência. O que está rasgando? Rasgou. Ele, não vou contigo. Então ele rasga. O Espírito Santo vai falar mais contigo. Vamos para o finalzinho aqui. Atos 7. Acredito que você já entendeu muito. Essa mensagem vai crescer mais. Estevão, Novo Testamento. Estevão, seguidor de Cristo, um homem que a Bíblia destaca que ele tinha um espírito de fé, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha boa reputação e ele era cheio de sabedoria. Você vai estar lendo isso no currículo dele, no capítulo 7, versículo 5, 6, se não me engano. Mas eu quero tratar contigo no versículo 58. Ele começa a pregar na praça, começa a evangelizar, falar do amor de Deus. Alguns homens daquela cidade começaram a questionar ele, não queriam ouvir ele, implantaram falsas testemunhas contra ele, dizendo que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado o quê? Acho que você entendeu aqui. Falando de Cristo, pregando o amor, pregando o Evangelho, buscando ganhar almas. Pegaram ele, expulsaram ele, zombaram dele, apedrejaram ele, tiraram as suas vestes, lançaram aos pés do apóstolo Paulo, depois se torna. E aí? O que você faz? Eu coloquei aqui, quando rasgam as suas vestes, quando te caluniam, quando te difamam, quando mentem sobre a sua pessoa, quando te rejeitam, quando te desprezam, o que você faz? Está rasgando as suas vestes, aqui na nossa mensagem, está te apedrejando. Estevão, tudo isso ele sofreu.
versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E pondo-se de joelho, sendo apedrejado, as vestes sendo rasgadas, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo disto isto, o que? Adormeceu. Que lindo. Morreu sendo semelhante a Cristo. Morreu sendo semelhante a Cristo. Pai, recebe o meu espírito. Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que faz. Perdoe. Pensando agora, essa mensagem dava boa numa sexta-feira da paixão, né? Mas Deus vai dar outra palavra. Que mensagem bonita. Obrigado, Jesus. Morreu sendo semelhante a Cristo, sendo apedrejado, as vestes sendo rasgadas. Mas, meu irmão, pode ter certeza que Estevão recebeu uma nova veste, um corpo glorificado. E todos nós que nos despojarmos da velha criatura e nos revestirmos da nova, vamos também receber. Coloca lá em Efésios, só para me finalizar. Se você quiser subir, meu bem, para parecer que está acabando, sobe. Você já pode até pegar o seu tapete na mão, Efésios capítulo 4, 22 da NVI. Só para a gente entrar mais profundo nesse versículo, que eu não entrei, né? Que ele vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que já, graças a Deus, no nome de Jesus, já se despojaram dessa antiga maneira de viver. Amém, igreja? Então, dissipam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Estou preparando uma mensagem a respeito sobre desejos, para serem renovados no modo de pensar. Só posso ser renovado o meu modo de pensar se eu dissipo, se eu tiro o quê? Se eu me despojo da velha natureza. Eu tenho que entender isso. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso me transformar. Versículo 24. E se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar o quê? A verdade. Isso é se despojar da verdade. Se antes eu mentia, hoje as minhas vestes é da verdade. Presta atenção. Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha, enquanto dura a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livram-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos. Quer dizer, tudo aquilo que ele estava falando ali era do homem, né? Do velho homem, a velha criatura. Olha as vestes novas. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Às vezes um não perdoa, mas o outro não. Eu vou orar para ver se eu consigo te perdoar, como Deus os perdoou em Cristo. E glória a Deus. E aí, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos aplaudir Jesus?